veículo Uno OEX 0198. Tem gente aí querendo sair, ele está aí na frente. É um Uno, um Fiat Uno. Não é de ninguém? É. Boa tarde, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa tarde. Vamos falar hoje sobre um tema corriqueiro que cabe a todos nós, ricos e pobres, brancos e negros, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer nação. Todos os espíritos que estão neste planeta, seja desencarnados ou encarnados, todos eles passam por esses trâmites. E assim, hoje, nós vamos conhecer o objetivo, né? O primeiro objetivo do nosso encontro de hoje. Todas as vezes que nós fazemos uma palestra, nós temos um objetivo a alcançar. E hoje, nessa pequenina plateia, mas que está completa de espíritos que vêm conosco partilhar desses conhecimentos, porque estão no nosso nível e precisam de conforto, de consolo, e esta doutrina, como estava escrito na tela anterior, é uma doutrina consoladora, confortadora, esclarecedora. Então, nosso objetivo hoje é esclarecer esclarecer as razões do sofrimento e a sua eficácia para o espírito. Claro, como nós somos espíritas, nós vamos ver essas razões através da vida, e é o sofrimento. Como nós estamos ainda longe de compreender as faces da vida, os percalços da vida, as soluções da vida, que todas elas nos fortalecem, nos encaminha a uma evolução, a um patamar mais elevado. Portanto, nesse momento, nós estamos... Voltou. Eu teria que começar, primeiro, perguntando aos nossos amados irmãos, por que sofremos? Quem estaria disposto a me dar essa resposta? Como você entende o sofrimento? O que é que você pensa do sofrimento? De acordo com o seu grau de conhecimentos da vida. Por que sofremos? Diga. Porque merecemos. Vocês concordam? E aí, qual a resposta que você daria? Diga, meu. Certo, já só recebem aquilo que dá. Quem com o ferro colhe espinhos. Certo, Patrícia. Você já está trazendo também do passado, não é, Patrícia? O passado, certo. Correto.
Correto. Pode ser de outra vida ou pode ser dessa mesma, né? Tenho outra pergunta. O que adianta sofrer? Morreu com 30 anos, 30 anos, e ele não teve uma vida boa, só foi a vida de sofrimento. Como é que nós, em matéria hoje, não temos que sofrer? Certo, certo. Alguém teria uma resposta diferente dessa, ou do seu pensamento, do seu posicionamento? Eu acredito que nós sofremos para depurar o espírito. E aí adianta sofrer por isso. Adianta sofrer porque vai depurar, é necessário e vai depurar o espírito. Muito bem, muito bem. O que é que vocês acham? Um dia deixaremos de sofrer? Com certeza, quando um dia chegaremos à perfeição relativa, não é? Porque absoluta só Deus, mas chegaremos e à medida que formos nos depurando, mas eu já estou respondendo e assim fica difícil, porque nem sempre o meu, quer dizer, eu como vocês, tenho o meu ponto de vista. E eu não estou aqui para mostrar o meu ponto de vista. Eu estou aqui para mostrar o ponto de vista da doutrina espírita. O que é que a doutrina encara como sofrimento. O que é sofrimento. Então, vejamos o seguinte. Alguém disse, inclusive, antes, nós sofremos porque... Quem foi que respondeu alguma coisa parecida com essa? Porque erramos. Ora, e erramos. Como? Como nós erramos? Se nós fazemos exatamente aquilo que no nosso ver está mais ou menos correto. É o que a gente tem condição de responder. Né? Então, erramos. Porque desobedecemos as leis divinas, a Constituição divina. Afinal de contas, essa nossa doutrina é eminentemente um estudo das leis divinas. Vocês concordam? É um estudo das leis divinas. Estudando as leis divinas em todos os seus aspectos, que nós vamos compreender a vida e melhorar o nosso viver. Então, que leis são essas? Onde é que nós encontramos essas leis? Onde é que elas estão? Como? Elas estão todas inscritas na nossa consciência. Dentro de nós. No âmago do nosso ser. E elas estão todas lá. À medida que nós vamos vivendo, tendo esclarecimento, experienciando, a gente vai se esclarecendo sobre elas e começa a ouvir a nossa consciência. E a nossa consciência aponta para o correto. Porque não me diga que hoje, nesse mundo atribulado, você não sabe o que está certo, o que está errado, e o que você fez de correto no bem, e o que você fez de incorreto no mal. Todos nós sabemos disso. Essas leis, a gente vai colocá-las aqui, porque é bom a gente saber se a gente está infringindo as leis divinas, e por isso sofremos, para retornar ao campo, à estrada limpa. Então, é necessário que a gente conheça que leis são essas. Então, a primeira é a lei divina ou natural, que é eminentemente o do bem. Do bem, fazer o bem, a caridade, o amor.
Em segundo lugar, vamos ver, a lei de adoração, que diz respeito, essas duas leis concentram-se no eterno Pai, no Pai Supremo. Então, elas estão lá, a lei de adoração. Mas ainda tem mais. Quem sabe quantas leis são que está na doutrina espírita? Quantas? Muito bem. Então, as básicas, vamos lá. Esta é a lei de liberdade. E eu poderia até apontar para vocês a lei de liberdade que nós usamos e abusamos, e por isso incorremos em erros, e por isso sofremos. Porque aqui na Terra é assim. A Constituição está aí, dizendo direitos e deveres, obrigações que nós temos. Cada vez que um cidadão do mundo, de um país, vai além da Constituição, ele vai ser penalizado. Não é normal, não é lógico isso? Então, por que as leis divinas seriam diferentes? A gente só imagina que ela é diferente quando a gente é ainda ignorante. Então, a liberdade, tem a liberdade de pensar, a liberdade de consciência, o livre-arbítrio, as nossas responsabilidades, as fatalidades, o princípio de ação e reação. E esse princípio de reação já fala do sofrimento. Porque se você infringe as leis, ou uma lei, é claro que você causou e vai sofrer os efeitos desse seu ato. Além da lei de liberdade, ainda temos também a lei do progresso, que é o progresso intelectual, o progresso moral, que nós sabemos que caminhamos muito no progresso intelectual, enchemos-nos de orgulho e começamos a invadir a propriedade alheia, o campo alheio, o espaço alheio. Então, nós não soubemos exercer a liberdade, né? O progresso. E, por isso, vamos ter que ressarcir esse débito. A influência do espiritismo no mundo de hoje, no progresso da humanidade. Isso é muito importante que nós saibamos, porque às vezes a gente comete erros, ou não é nem erros, são equívocos. E não sabemos se realmente cometemos esses equívocos. Além da lei de progresso, temos também a lei de sociedade e lei do trabalho. A lei de sociedade e lei do trabalho é a necessidade social, a vida em família, os laços de parentescos, como estamos, e aí vocês podem fazer uma viagem dentro de cada um viagem dentro de si, e veja como você se comporta na família, os laços de parentesco que você tem, espiritual ou apenas biológicos, com determinados entes, determinados indivíduos que estão na nossa família, e que nós temos a obrigação de respeitá-los, de amá-los e de orientá-los dentro do amor, dentro do bem, dentro das virtudes. Temos também a necessidade do trabalho. O trabalho é um escopo tanto que todo mundo queixa-se do trabalho, porque pela carga horária, pelo chefe, pelos colegas, pelo trabalho que é difícil, só que esquece da beleza que o trabalho produz em nosso espírito. Porque nós vamos aprender
a ser humildes na nossa posição, pacientes com os nossos chefes, os nossos colegas de trabalho, com a carga horária que é deliberada para nós. Então, há muito que se estudar dentro dessa faixa. Esse livro de onde eu estou comentando é o livro do ESD. E alguns que estão aqui já conhecem esse curso, que é o curso de Espiritismo mais completo, onde você sabe realmente a doutrina a doutrina que milita, a doutrina que adotou para si, o que é que ela tem a oferecer. Além da lei de destruição, tem também a lei de destruição. Sabiam que tem uma lei de destruição? Destruição é lei. Mas tem também, em contrapartida, a lei de conservação, que é o contraponto da lei de destruição. E dentro desta lei, nós vamos saber a destruição que é necessária e a destruição abusiva. Vamos ver os flagelos destruidores, os instintos e a inteligência, o necessário e o supérfluo. Quer dizer, dentro disso tudo, você já deve estar se imaginando onde foi que você se equivocou? Foi no supérfluo? Você, na sua vida, no seu comportamento, que você adota, no seu viver, nas suas experiências, você realmente usa o necessário ou abusa? Ou vai para o supérfluo? Qual é a sua luta? Além da lei de destruição e de conservação, aí temos a lei de igualdade. Ora, todas essas leis, a lei de igualdade, nós até nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, né? Aquele artigo. Aí erramos porque não respeitamos as leis divinas. Novamente, toda hora aparece isso, porque realmente importa demais. Agora, com tanta lei, para se estudar, para se conhecer, como é que nós vamos saber disso? Todo o espírito foi criado simples e ignorante. Ignorante da sua missão. Então, quando Deus nos criou como Pai soberano, Ele sabia exatamente que nós seríamos, e Ele queria que fosse assim, e quer que nós construamos o nosso próprio caminho, a nossa própria estrada. Então, o mérito não seria dele, seria exatamente nosso, porque como simples e ignorantes de todas essas leis que nós conhecemos, é claro que nós iríamos trabalhar muito. E como desde a nossa criação, por não conhecermos essas leis e sermos muito imediatistas, e a personalidade sobressai sobre os outros aspectos da vida. Então, a gente é muito egoísta, muito orgulhoso. E aí, lutamos com essas ferramentas criadas por nós, já que não conhecíamos a verdade. Então, vem agora a nossa caminhada, que tropeçamos nas leis, só que somos filhos da luz, somos filhos de Deus. E vamos, hoje, amanhã, ou há milênios, como estamos na Terra já há milênios, vamos continuar. Alguns de nós podemos até nos afastarmos momentaneamente da Terra para outros planetas, mas para aprender também. Então, tudo isso é o burilamento do nosso espírito. Já pensou
quando você vai fazer uma coisa pela primeira vez, você acerta de primeira? Não, né? Então, você não acerta de primeira e você erra, mas para acertar em seguida. Então, isso já tem muitos milênios. E nós sofremos as dores dos reveses da vida. A dor física produz sensações, né? A sensação é aquela coisa de pele, né? A dor física produz choro, agonia, gemido, né? Agora, a dor moral produz, que é a mesma coisa de sofrimento. O que nós chamamos de sofrimento é nada mais, nada menos do que a dor moral, a dor do nosso espírito. Então, esses produzem sentimentos. Entre sentimentos e sensações, que vocês nomeiam como mais importante para o espírito. Porque se você pensar agora, uma dor de cabeça, uma dor num pé, uma dor de dente, né? É muito importante e você não quer sentir por muito tempo. Só que essa é só um reflexo do seu interior. Então, é necessário que nós façamos essa introspecção, sabendo que a dor física vai resplandecer. É apenas um reflexo da dor moral, da dor sofrimento. E esse sofrimento produz o burilamento da alma. É lei. Portanto, vamos deixar de imaginar que a dor é algo que tem que desaparecer. Vamos aproveitar cada uma delas, cada sofrimento, tirar dele o melhor proveito. Porque a dor e o prazer são formas extremas e externas, extremas de sensações. E são inseparáveis, tanto a dor como o prazer. Para separar uma da outra, seria necessário eliminar a sensibilidade. Como todos nós somos sensíveis, enquanto espírito, tanto a dor como o prazer precisam de doutrinação, de limites, de disciplina. Olha, tanto o sofrimento como a dor estão menos nas coisas exteriores, e a gente pensa que elas só são exteriores, e muito mais em nós. Cabe a cada um de nós regular as sensações e disciplinar os sentimentos, libertando os efeitos. Isso significa que o sofrimento que você diz que o outro está causando em você, que determinada coisa exterior está causando sofrimento em você, isso não é verdade, isso é falso. Porque é você em você que existe a causa primária, os vínculos com esse sofrimento e com essa dor. E por que isso? Porque você precisa aprender, você precisa burilar o seu espírito, precisa eliminar essas arestas de orgulho, de inveja, de egoísmo, de intolerância, de impaciência. Então, tudo isso precisa ser debelado. E não é com alegria, não é com boa vida que nós vamos conseguir isso. Nós vamos conseguir exatamente com as dificuldades, que nós chamamos de problemas. E os problemas que, pela sua envergadura, a gente passa a determinar que é um sofrimento. Todas as vezes que você diz que o outro está causando uma sensação estranha, deprimente em você, não é o outro, é você mesmo, pela sua intolerância, pelo desconhecimento da verdade de que todos nós somos diferentes. E cada um está exatamente no grau, no degrau que
o Espírito conseguiu até então. Então, cada um de nós somos verdadeiros. Somos verdadeiros no bem que fazemos, mas somos verdadeiros também nos equívocos, nos erros e até nas imperfeições. Somos verdadeiros. Agora, o que falta ao outro é exatamente a compreensão desse estágio. Então, na hora das sensações, como na hora dos bons sentimentos, você precisa disciplinar. Porque os sentimentos nascem da emoção, não é? E a gente nunca sabe a origem das nossas emoções, a gente nunca sabe a fonte de onde foi gerada, porque a gente coloca essa fonte fora de nós, e não é fora de nós, é dentro de nós. Então, e precisa ser disciplinado tudo isso. Se a gente saber o nosso prazer até onde deve ir, e onde deve ser cortado, aparado, e as nossas tristezas também, até onde elas podem ir. Porque raiva, tristeza, todas essas sensações de prazer, todos nós sentimos. Estamos na carne, e a carne reflete o espírito. Mas o que é que o espírito pode fazer? É limitar a carne, né, no seu afã de prazer ou de dor. Portanto, vamos ver a dor, na dor ainda. A dor é uma lei de equilíbrio. Sabiam que a dor é uma lei? É a lei de equilíbrio e educação. E nós já podemos até imaginar que equilíbrio ela produz, que educação ela vai também resultar. Porque o equilíbrio é a limitação, né? A gente sabe até onde vai e desde onde não pode mais ir. Então, é uma lei de equilíbrio que vai produzir harmonia depois. Isso tudo educa o espírito. E o espírito fica muito mais alicerçado para extravasar as suas ações, as suas reações, os seus sentimentos e tudo que rodeia esse mundo. As nossas falhas do passado, alguém também falou isso, as nossas falhas do passado e até do presente determinam as condições do nosso destino. E por que do presente? Porque a gente ainda não sabe, a gente pode até ler as leis divinas, mas a gente não compreende muito bem como colocá-las no nosso viver, no nosso dia a dia, nas nossas experiências. A gente ainda não tem esse discernimento estabelecido em nossa mente. Portanto, hoje podemos errar também. E erramos. E nos equivocamos bastante. Porque ainda não está estabelecido o conhecimento dessas leis, ainda não é de domínio da nossa alma. Portanto, vamos determinar com a maior brevidade esse equilíbrio do nosso conhecimento, que está chegando agora ao nosso conhecimento com essa doutrina maravilhosa, e saber que a dor, que o sofrimento, que os percalços da vida que produz esses sofrimentos, é uma ação benfazeja. Tá bom? Vamos agradecer a Deus porque sofremos? Vamos sim, agradecer a Deus. Porque nesse momento, nossa alma está captando uma luz maior, está numa brancura mais resplandecente. Agora, isso se soubermos compreender. Quem sofre e reclama
Quem sofre e lamenta, quem sofre e se desespera, aí não aproveitou. Diga mesmo. Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, né? Porque serão consolados. Então, é necessário aprender a sofrer. Tirando desse sofrimento todas as lições educativas que ele oferece. Olha, prestem atenção, a tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir e sentir 1000 coisas delicadas e fortes que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. Parece que quando sofremos, quando estamos tristes, ouvimos vozes dentro de nós. É como se fossem dilatados os nossos sentidos e a gente passasse a perceber o mundo em torno de nós com muito mais clareza. E algumas pessoas dizem, olha, é como se houvesse uma voz dentro de mim dizendo, vai por ali, faz isso. Mas é a sua própria consciência. Ora, você tem anjo de guarda, você tem guia protetor, você tem uma série de técnicos divinos cuidando de você, que é um projeto divino. E você tem todas as ferramentas, todos os potenciais para alçar voo. Na hora do sofrimento é a hora H, é a última hora. É naquele momento que você precisa crescer, que você precisa aprender. E aí, o que fazer? É ouvir essas vozes de dentro de você, que indicam caminhos bons, positivos, e sentir, deixar o seu ser perceber as nuances que vêm no bojo desse sofrimento, tentando saber o que é que esse sofrimento está requerendo de você. Se é paciência, se é benevolência, se é ajudar, caridade, se é o auxílio ao próximo, o que é que ele está pedindo de você. E aí, você vai ter toda a oportunidade de se melhorar. Após um sofrimento grande, quem não já percebeu, quem não já se identificou mais forte, mais determinado, mais lutador, mais guerreira, não é não? É o sofrimento, as benesses do sofrimento. Algumas pessoas dizem que os espíritas gostam de sofrer. Não gostam de sofrer, não. Ninguém gosta de sofrer. Negativo. Nós simplesmente compreendemos o sofrimento. As razões lógicas e o fundo divino que há em todo o sofrimento, em toda a dor. Esse é um sábio da antiguidade, Epíteto, que disse: é falso dizer-se que a saúde é um bem e a doença é um mal. E é preciso forçar a inteligência, é preciso aprofundar-se dentro de você mesmo para dizer e compreender e aceitar que a saúde é um bem e quando a gente usa bem, e a saúde também é mal quando a gente usa mal. Ora, vejamos que quando você está com saúde, você come tudo, faz tudo, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve fazer. Ingere, e além dos comportamentos que afetam também a saúde, além dos comportamentos de raiva, né? de ira, de intolerância que você acarreta para você mesmo,
doenças. Então, a saúde é um bem quando se usa bem. A saúde é um mal quando se usa mal. Usar mal, de tudo se tira o bem, até da própria morte. O pensador Epíteto dizia. Até da própria morte nós extraímos o bem. Ora, como a gente sabe disso, né? Principalmente nós que conhecemos, que aceitamos o ensinamento da vida após a morte, e na hora dos maiores sofrimentos, quando nós nos livramos dele, já nos livramos tantas vezes, né? Em outras oportunidades, nós identificamos essa beleza. As almas fortes podem oferecer compensações de ideal, deixando ao espírito o livre voo de suas aspirações, até o ponto de esquecer o sofrimento físico. Certa vez eu ouvi alguém dizer que, quando estava com uma dor, dizia assim, fechava os olhos, penetrava dentro de si mesmo e dizia, eu não estou sentindo dor nenhuma, quem está sentindo é o meu corpo, é esse corpo que eu envergo agora. Então o corpo é quem está sentindo, eu sou espírito, portanto, eu não estou sentindo dor nenhuma. E eu achei isso tão engraçado, ainda não consegui fazer para mim, porque também eu não sinto dor, né? Graças a Deus. Não tenho dor nenhuma. Mas no dia que eu tiver uma dor, eu vou exercitar isso. Quem está sentindo a dor é o meu corpo. Eu estou muito bem. E os espíritos fortes, eles aproveitam, você já pode até se classificar se você é um espírito forte. Quando você está numa encruzilhada, numa dificuldade muito grande, num momento difícil da sua vida, você baixa a cabeça, você se recolhe à solidão, ou você busca saída, você começa a traçar caminhos para sair daquela problemática. Se você for um espírito forte, então você tem esse voo livre para buscar solução para o seu problema. E olha o que é que isso vai fazer no espírito. Para o espírito, o que é um momento desse? De luta para encontrar saída, para encontrar caminhos, solução para a sua dificuldade, para o seu sofrimento. Isso é uma lapidação e tanto. Quando você sair daquele momento difícil, você será um ser mais inteligente, um ser, não estou falando do corpo, um ser mais inteligente, um ser mais forte, mais decidido, sabendo discernir o bem do mal e o que é bom para si e o que não é bom para si. Então, essas soluções que a gente pesquisou aqui, elas são de utilidade para o nosso viver e viver melhor. Vocês viram a pergunta lá atrás? A pergunta lá acima desse texto aqui era: para que serve a dor? É como se nós pudéssemos comparar a pedra, ao mármore, ao ferro, né? Nós somos mais ou menos isso. E aí, para o sofrimento que passa a pedra, que vai ser batida, que vai ser ralada, serve para polir a pedra. Ninguém vai polir a pedra passando a mão ou um pano. Tem que bater. Esculpir o mármore, cada escultura belíssima, tanta coisa linda que há de mármore, mas para ficar daquele jeito, com aquela beleza, ele passou pela limalha, pelo, sei lá, eu que não esses instrumentos todos que
esses instrumentos todos que servem para lapidar o mármore. Fundir o vidro. O vidro, para ser fundido, é necessário muito calor, altos graus de calor, não é? Não é verdade? Martelar o ferro, se você quer fazer uma peça de ferro, você faz. Mas tem que bater muito e botar no fogo e bota no martelo para poder deixar ele de uma forma da forma que você deseja. Agora, em nós serve para edificar e ornar o templo magnífico. Que templo é esse? O templo serve para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios e vibrações, de hinos e perfumes, onde se combinam todas as artes, para exprimirem o divino, prepararem a apoteose do pensamento consciente e celebrarem a libertação do espírito. Esse é o pensamento de Leon Denis. Então, volto a perguntar, depois dessa descrição todinha, desse poema todinho, qual é o templo magnífico que ele está falando aqui, que foi ornado? Nossa alma. A nossa alma que vai se edificar e ornar com o sofrimento, pelo sofrimento. Então, não dá mais para a gente achar. Porque Deus, no cerne da questão, a natureza é pródiga em exemplos, que a gente pode extrair lições magníficas para nós. E a gente deixa passar. Às vezes a gente até acha lindo determinados efeitos na natureza, mas nós não assimilamos, nós não trazemos eles, porque nós nem nos julgamos natureza, a gente é o ser humano, né? Que de humano a gente ainda não tem quase nada, ainda estamos na caminhada para ser humano, mas a gente se acha diferente, e nós somos partes da natureza. Então, o que acontece com a pedra, com o mármore, com o vidro, com o ferro, acontece com o espírito, sendo que a produção, sendo que os efeitos se dão diferentemente. Mas a beleza, no final, será grandiosa. Vejamos aqui agora, porque o homem na terra permanece cultivando. Por quê? Eu faria uma pergunta. Por que o homem na terra permanece cultivando desespero, amargura, tristeza, desistência, martírio, revolta, fantasia e aflição? Por quê? Se bastaria saberem construir sentidos espirituais elevados às suas provações. Era só isso. Ao invés de desespero e perda de tempo e atraso, estacionar na escalada evolutiva, para que amargura se não cura, só adoece? Para que tristeza se não vai remediar, se não vai trazer solução? Desistência de projetos, desistência, e até da vida mesmo, alguns desistem da vida. Para que se martirizar? Se você agora sabe que é o momento de crescimento do espírito, se é esse instante magnífico que está sendo oferecido para nós, elevarmos-nos um pouco mais. Então, vamos ter o pé no chão, mas vamos ter, sobretudo, olhar interno, olhar interior, olhar para nós. Ninguém é maior do que ninguém.
todos nós recebemos o mesmo quantum divino que Jesus. E se Jesus, que chegou primeiro que nós, já vai naquela distância, nós vamos também conseguir um dia chegar pelo menos a qualidade dele quando ele esteve na terra, que hoje ele é muito maior, mas a qualidade dele quando ele esteve na terra. É só uma questão de interpretação da vida, de descobrir os objetivos da vida e perceber também quais caminhos nos levam mais facilmente à beleza interior, à beleza do espírito. Como é que eu vou fazer isso? E vamos deixar de nos incomodar com o vizinho do lado, com o vizinho do outro, com o colega de trabalho, com o chefe. É o estágio dele, é a verdade dele, está ali. Eu não posso, eu não tenho o direito de exigir dele mais do que o que ele dá. Quando você compreender isso, você não vai deixar de sofrer. As coisas, os perrengues vão aparecer, mas eles vão surgir na sua vida como iluminação de caminho. É o sentido espiritual que deve ser levado em conta e que nós sempre nos esquecemos e achamos que nós somos corpo. Somente quem souber dar significado santificado a cada lance de dor, a cada benefício do caminho, poderá aquilatar a importância dessa vitória. É muito mais salutar, muito mais divino, descobrirmos que o cansaço da subida é inerente à própria subida e que quando subimos, alcançamos patamares bem mais elástico do que imaginamos. É uma questão de interpretação. Temos ainda, aqui vamos entrar no elemento chave. E esse elemento chave é a fé. Olha que a nossa fé está para lá de um grão de mostarda. Está menorzinho do que um grão de mostarda. Mas todos nós nos dizemos com fé. Se eu perguntar aqui quem é que não tem fé, vou ficar sem ter um braço levantado. Porque todos nós temos fé. Ora, e estamos numa doutrina educativa e racional. Mas há alguns percalços que nós ainda não percebemos, que não é assim que o racional atua. Temos ainda uma fé embrionária e sufocada. Isso é importante, porque a gente pode eliminar isso já. E sufocada por conceitos ancestrais do religiosismo, com forte inclinação ao dogmatismo. Dogmatismo é aquilo que alguém diz que é, e você não pode argumentar porque não tem uma resposta. É uma verdade sem causa. Tem um monte de dogmas por aí, que eu me dou o direito de não frisar, porque aí eu entro num campo que a doutrina não aceita. Então temos uma fé embrionária, a gente já sabe, e vai lutar para ela se tornar criança, né? Sufocada por conceitos ancestrais, aquela coisa do passado, aqui que é religião, as coisas que acontecem por aí afora, é da religião, não pode fazer isso que é pecado, não pode fazer aquilo porque não dá certo, Deus não quer, você sofre. Por que eu sofro? Porque Deus quer. Que Deus é esse, né?
agora que nós estamos sabendo, quer dizer, já faz algum tempo que a cortina está sendo afastada. Hoje foi afastada mais um pouquinho, porque pelo silêncio e os olhares estão muito concentrados em si mesmo e buscando descobrir quem é você. Quem sou eu? Quem sou eu? Não preciso nem dizer quem é você. Não, quem sou eu? O que é que eu represento como cristão? Essas coisas ancestrais mudaram. Por que nós não mudamos de patamar da fé? Portanto, temos mais alguma coisa sobre a fé, que é aqui, a fé que produz a resignação. Fé, só tem resignação quem tiver fé. Porque não dá para a gente sofrer resignado sem acreditar em nada nem em ninguém. Então, resignação é o conjunto de habilidades, de formas de ser e de viver e de trabalhar e de lutar, que nos possibilitam uma visão otimista da vida, por meio de escolhas conscientes e de uma conduta de alto amor. Olha, os elementos, visão otimista da vida. Se eu perguntar aí, quem tem uma visão otimista da vida, vai chover braço para cima. No fundo, não é bem assim. A gente não acredita que vai resolver tal caso, que vai decidir, que vai empreender tal projeto que a gente queria tanto. A gente até queria. Quando a gente diz eu queria, já é no passado. Portanto, se não aconteceu, não vai acontecer mais, porque já passou. Então, isso é acreditar na vida, acreditar no outro, acreditar nas instruções, acreditar. E quando a gente acredita num Deus Pai onipotente, todo-poderoso, que colocou em nós a beleza de viver, claro que a vida passa a ser melhor. Descobrimos os objetivos e vamos lutar por eles. E escolhas conscientes. Olha, até o nosso pensamento é escolha nossa. Nosso pensamento. Portanto, se tal projeto, se tal linha, se tal comportamento não deu certo, foi você que escolheu. Portanto, você não pode acusar ninguém, nem debitar em ninguém esse empreendimento. Escolha consciente e alto amor. Vamos nos amar. Se a gente não aprender a nos amar, não vamos aprender a amar ninguém. Primeiro a gente se ama e depois a gente ama os outros. Porque a gente aprende a amar amando-se. Amando-se como é, como conseguiu ser, as possibilidades e a beleza que você é no universo, o ápice da criação divina. Portanto, você é esse ápice. Isso é importante. E daí, quando errar, não chore as pitangas, não fique debruçado sobre o sofrimento, sobre o remorso, sobre aquela coisa de vítima, porque se fazer de vítima não soluciona nenhum dos problemas, não remedia nenhum sofrimento, nenhuma dor. Portanto, amar-se para depois amar o outro. E amando o outro, amar a Deus. Os resignados possuem mais saúde e resistência às dores da vida. São mais desprendidos e encontram boas soluções para os seus trâmites provacionais. Possuem metas, mas sabem lidar cursos maleáveis. Pode ser, pode não ser. Se não for, se não acontecer, não vai morrer ninguém. Conforme a necessidade. Então, a flexibilidade das nossas metas é condição para lapidação da vida, do espírito. Os resignados, vamos lá, terminou, não foi? Sofrem mais
Ah, aqui ainda tem um restinho. Sofrem, mas procuram a utilidade sagrada do sofrimento e dão significado e sentido educativo e libertador aos mais dolorosos dramas. Desse jeito, assim, nós hoje vivenciamos algumas experiências do passado, que foi ontem, a semana passada, o ano passado, que a gente teve uma dificuldade na vida, e hoje já podemos, até diante desses ensinamentos de Leon Denis, de Hermance Dufour, desses sábios do passado, a gente já pode até pensar, se eu tivesse esse conhecimento lá atrás, eu teria ido por este outro caminho e tinha dado melhor. Portanto, hoje está dado o meu recado, e esse recado é muito mais para mim do que para vocês. Vocês já pegaram assim, já no final, porque primeiro foi para mim. Quando nós falamos aqui para uma plateia, falamos primeiro para nós, para aprender. Aí depois, aí vocês estão tudo em volta e vai até lá, chega até lá. Muito obrigada pela audiência, pela atenção, e que cada um se conheça melhor, se ame e procure acertar o caminho. Fiquem na paz de Deus.